Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, seguinte, hoje estamos aqui revendo as atividades da aprendizagem conectada feitas pelo Seduc Mato Grosso, atividades da 7ª semana, e hoje estamos aqui no 3º ano do ensino médio. Então, essa primeira parte aqui é um texto. Para não estender o vídeo, eu vou deixar para vocês ler. É uma leitura bastante interessante sobre a história, né, de como que surgiu a porcentagem, o símbolo, né, do porcento, de como que, aonde que foi utilizado as primeiras vezes, né, e o quanto isso vem sendo importante para a nossa sociedade desde da época de Roma. Então vocês dão uma lida aqui, é um texto bem interessante, para você ter um acúnio de conhecimento. Os exercícios finais não influenciam aqui nesse texto, mas é uma contextualização que se faz legal. Aqui também. E agora a gente vai vir aqui diretamente para a parte matemática. Então vamos lá. Toda razão A sobre B, isso aqui é uma fração, né? A sobre B, na qual B é igual a 100. Isso aqui se chama taxa percentual. No texto ele explica, né? De onde que vem essa origem da palavra percentual. Então, toda fração, toda razão, né, que você tem A sobre B, desde que esse B aqui, ele seja o valor 100, a gente chama isso aqui de taxa percentual. Basicamente é assim que funciona o porcentagem, né? Quando aplicamos uma taxa percentual a um certo valor, o resultado obtido recebe um nome especial que se chama porcentagem. Quando você aplica, então, esse contexto aqui de algum valor, por exemplo, A sobre 100 de 200, você está fazendo aqui um cálculo de porcentagem. Uma coisa interessante, a porcentagem, você tem que ter uma taxa percentual e um outro valor, porque senão não se faz sentido falar em porcentagem. Então, o primeiro exemplo. Imaginando um grupo de 100 pessoas em que 47 são mulheres, a razão entre o número de mulheres e a quantidade de pessoas do grupo pode ser expressada pela razão centesimal 47 sobre 100. Tá, onde é que ele tirou isso? Pessoal, você tem, como ele falou, né? Voltando aqui um pouco aqui em cima, ó, toda razão. O que significa razão? Razão é um quociente entre duas grandezas, né? Entre dois números. Então, no caso aqui, as duas grandezas são mulheres e pessoas. Então, quando você faz aqui a razão de mulheres para pessoas, você acaba encontrando esse valor, né? 47 de 100. A gente pode escrever isso aqui dessa forma, né? 47 de 100. Entendeu? De onde é que nasce as porcentagens? Nasce de coisas desse tipo. Essa razão ela pode ser apresentada assim, né? 47%. Por quê? Porque quando você tem isso aqui, nesse caso aqui, né? Ele acaba sendo, quando você tem o 100 aqui dividido aqui embaixo, ela acaba se tornando o que a gente chama de taxa percentual, que é isso daqui, ó, que a gente acabou de ver pela definição. Essa razão pode ser apresentada com 47%, lê-se 47 dividido por 100, ou seja, 47%. É mais comum a gente acabar utilizando essa daqui, ó. Para que a gente usa de cima? Para fazer contas, geralmente é contas. E nesse caso, a razão centesimal recebe o nome de taxa porcentual ou taxa percentual. Portanto, 47% dessa forma aqui é o que a gente chama de porcentagem. Como fração irredutível, isso aqui eu destaquei que a gente vai ver. 47 sobre 100, então é chamada de fração irredutível. E 0,47 é o que a gente chama de decimal. Diferença de uma para outra. Vamos lá. Diferença de uma para outra. 47% você aplicou pela questão da porcentagem. Isso, a fração irredutível é o cálculo da taxa percentual. E você pode também dividir, né? Transformar esse número em um número decimal, que no caso é isso aqui que a gente acabou de ver. A princípio, você tem isso aqui, né? Toda vez que você tem um número, que no caso aqui ele colocou x, não importa o número pra gente,
e ele seguido aqui da porcentagem, a gente pega esse número e coloca sobre 100. Então isso aqui vai ser uma fração, tá bom? Fração. Só que tem um pequeno problema, que foi onde eu risquei aqui, tá? Que foi onde eu risquei. O que seria fração irredutível? Tá, eu vou explicar rapidão aqui para vocês. Fração irredutível, ela é uma fração cuja qual ela não pode ser mais simplificada. Exemplo, a fração 1 sobre 2, ela é irredutível. Por que ela é irredutível? Você não pode mais simplificar ela. De certo modo, seguindo esse raciocínio, se eu pego, por exemplo, a fração 4 sextos, ela não é irredutível. Não é irredutível. Por que ela não é irredutível? Ela não é irredutível pelo simples fato de que você pode melhorar ela. Nesse caso aqui, 4 sobre 6 eu posso dividir toda ela por 2. Feito isso, 4 dividido para 2 é 2. E 6 dividido para 2 é 3. Nesse caso aqui, a gente não pode mais dividir. Então essa fração, ela é a fração irredutível, tá bom? Na verdade, fração irredutível é quando você não dá mais para reduzir ela. Por isso que ela vem dessa questão do irredutível. Para que ela é usada dessa forma? Na porcentagem, a gente acaba que não usa. Mas, no dia a dia, quando você for fazer o Enem, geralmente tem uma questão que vai envolver fração, geralmente elas caem sempre como forma de irredutível. Ela sempre vai cair como forma de irredutível. Se você for fazer um concurso aí do ensino médio, do ensino fundamental, pode ter certeza que isso aqui ele cai bastante nas questões aí de matemática. Continuando aqui, né? Algumas porcentagens de uso mais constantes devem ter seus valores bem conhecidos, né? Então a gente tem aqui, ó, o 100%, que é o total de 1, né? 100%, pela definição, 100%, ele acaba que você pode escrever ele 100%, aqui vai ficar sobre 100. E se você fazer a divisão disso daqui, vai dar 1, né? Você tem 100 balinhas, divide para 100 pessoas, dá uma para cada. Então, isso aqui é o total, né? Só lembrando, porcentagem, o nome disso aqui é taxa percentual, isso aqui é o número decimal. Outra fração conhecida, né? Que é a quarta parte, 25%. Quando você vai fazer ela, transformar ela, 25 sobre 100. Isso aqui é uma fração. Ela não é irredutível. Isso aqui é 1,4, agora sim está na forma irredutível. Ó. Essa aqui é a forma irredutível, que a gente chama de a quarta parte, ou 0,25. 50%. Quando você simplifica ela aqui, né, você transforma isso aqui na taxa percentual, você obtém 50 sobre 100. Quando você obtém isso aqui, ela não está na forma de fração redutível. Então, se você dividir em cima e embaixo por 50, você, 50 dividido para 50, tem 1, que está aqui, e 100 dividido para 50, 2. Agora está na forma irredutível. Você não consegue mais reduzir essa fração. Se você fazer a divisão, então você vai obter 0,5, que a gente acaba chamando de metade. 200%. Aí aqui entra numa polêmica, né? Existe, professor, porcentagem acima de 100? Com certeza. A gente vê aí, por exemplo, quando você vai fazer algumas transações aí de CDB, CDI, onde que você ganha... Isso é transação bancária, tá? Para quem não conhece. Então existe o CDB, que é tipo uma poupança. Ela é uma aplicação, né? Que você faz no determinado banco ou em alguma administradora de dinheiro, onde você empresta o dinheiro para o banco, para ele poder fazer um empréstimo para os outros bancos, entendeu? E aí ele te dá uma porcentagem. Tem banco aí que eu já cheguei a ver um tempo atrás, dele dá 102% da taxa CDI. Então, ou seja, tá dando mais de 100%, não é? Então você tá ganhando ali 2% em cima do seu dinheiro. Então, 200%, quando a gente vai transformar, né? 200, que tá aqui, sobre 100, que a gente transformou na taxa... Nós transformamos na taxa percentual,
você faz a divisão, você obtém aqui o número 2. Então, o número 2 aqui, a gente comumente chama ele de dobro. E a gente também tem um 10%. 10% que a gente chama de décima parte. 10% é 1 sobre 10. Ah, professor, esse 10 aqui me confundiu, né? Vamos lá, vamos fazer ele direito aqui, ó. 10% equivale a 10 sobre 100. Nesse caso aqui, ele cortou o zero aqui, fica 1 sobre 10, que é o que está aqui, né? Ele já fez um pouco direto. Então, isso aqui é 0,1, que é chamada de décima parte, ok? Então, vamos ver agora um pouco de regra de 3 aplicada na potência. Na porcentagem. Sempre que utilizarmos a regra de 3, no intuito de determinar porcentagem, devemos relacionar a parte do todo do valor de 100, tá bom? Então é assim que funciona. Antes da gente continuar aqui, eu vou falar para vocês que a porcentagem, você aplicando na regra de 3, sempre ela vai ser uma coisa que a gente chama de diretamente proporcional. A princípio, eu tô falando isso aqui mais por achismo, tá bom? Eu nunca vi uma porcentagem seguir o princípio do inversamente proporcional. Mas é isso aqui, proporcional. Tá, o que significa isso? Que quando você vai ver lá, né, o estudo de regra de 3, você vai ver proporcionalidade, existem 3 tipos, né? Existe uma coisa que é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional. São os 3 tipos de grandezas. Aqui você está comparando duas grandezas, que faz todo sentido para porcentagem. Primeira coisa, como eu falei lá no começo do vídeo, para a gente ter porcentagem, a gente precisa de um valor, de uma grandeza, e depois a gente precisa do quê? Da taxa percentual. Tem que estar relacionado a essas duas coisas. Taxa percentual. Então, a regra de 3 simples, ela segue o mesmo princípio. Então, nada menos é do que podemos associar essas coisas, né? Esses conceitos. Então, exemplo número 1. Determine o valor de 95 de 100. Como que vai funcionar? Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui ele te dá a tabela, né? E aqui ele faz porcentagem, reais, aí ele coloca 100% de 105. E aí ele vai resolver isso aqui, não é? Como que a gente vai fazer? Olha, ele está querendo saber 95% de 105. Eu vou escrever aqui do lado aqui, do jeito que eu gosto de fazer. Eu gosto sempre de trabalhar com dinheiro aqui na frente. Então, desse lado eu vou colocar dinheiro e desse lado eu vou colocar porcentagem, tá bom? Isso aqui é só para identificar. Então eu tenho 105 reais e ele equivale a todo o dinheiro que eu tenho, tá bom? Então ele equivale a 100%. Aí ele quer saber quantos por cento é. Ele quer saber 95%. Lembrando que nessa coluna aqui da tabela só pode ser... Nessa coluna da tabela só pode porcentagem, não pode valor. Então, desse outro lado aqui, agora eu vou colocar o meu valor. 105 equivale a X, que é o valor que eu quero. Tá. Então, eu vou multiplicar cruzado isso aqui e eu vou achar o que eu quero, né? O valor. Então, vamos fazer aqui, ó, rapidinho. No caso aqui ele já faz, né? Que vai dar 100x é igual 105 vezes 95. Quanto que dá? Vou fazer aqui nesse canto rapidinho. 105 vezes 95. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 0, 0. Desce o 2. 5. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 5 vezes 9 vezes 0, 0. Desce o 4. 9 vezes 1, 9. Isso aqui vai dar 5, 7, 9, 9. E aí a gente coloca aqui na frente, né? Aquele valor que a gente achou. 9.975. Bom, ó, multiplica cruzado. Esse vezes esse, tá aqui, ó. Esse vezes esse, tá aqui. Agora a gente resolve essa equação. Então, x é igual a 9.975 dividido para 100. Pessoal, quando a divisão é por 100, é a coisa mais simples do mundo. É contar casas. Você vai começando daqui,
você vai contar quantos zeros tem? 2. Então você vai pular 2 casas e onde é que parou ali você coloca uma vírgula. Então, 0,75. Bom, tá aqui a nossa divisão. R$ 99,75. Quanto que deu aqui a dele? Ele não fez? Aí, ó, ele chegou na mesma equação que a gente. Aí ele resolveu aqui, ó. Só que ele já... Na verdade, ele fez tudo direto. E aí ele obtém R$ 99,75. Então, ele acabou encontrando aqui. Tá. Qual que é a vantagem de se utilizar a regra de 3? Pessoal, a regra de 3, vamos supor que você quer saber quantos por cento... Vamos trocar um pouco aqui essa conta. Vou trocar esse, vou apagar esse. E aí eu quero trocar esse também. Eu vou trocar esse X. Eu tenho R$100 equivale a 100%. Agora eu quero saber quantos por cento que vale se eu tiver R$5. Eu quero tirar R$5 daqui. Quantos por cento que eu vou ter? Então essa é a vantagem de você trabalhar com regra de 3. Você pode manipular a questão de qualquer forma, desde que você respeite aquele princípio que eu falei. Aqui tem que ser dinheiro, aqui tem que ser porcentagem. E não importa a ordem. Se eu trocar, por exemplo, pegar essa coluna e trazer para cá, fazer dessa forma, como o livro faz aqui, não importa, tá bom? A ordem. Particularmente, eu gosto de trabalhar, isso aqui é uma coisa minha, tá bom? É enjoeira minha como pessoa. Eu gosto de colocar o dinheiro na frente da porcentagem. Então, aí você calcula, né? Multiplica cruzado, vai ficar 105. X, né? É igual 5 vezes 100, 500. X é igual a 500 dividido para 105. E aí você calcula aqui agora, né? 500 dividido para 105. Dá por 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. Então aqui vai ficar 20. 420. Aí aqui sobra 80. Aí tira aqui já o vírgula aqui, né? 800. Aí dá por 7. 7 vezes 5, 35. Então vai dar 735. E assim vai indo. Vai calculando aí. Então isso aqui é aproximadamente 4,7 alguma coisa aí. Em porcento. A resposta quando vier dessa forma vai ser em porcento. Exemplo 2. Em uma sala com 40 alunos foi realizada uma pesquisa na qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual a porcentagem dos alunos que gostam de participar de esportes? Olha a tabela dele aqui, olha. Começou com porcentagem. 100% dos alunos equivale a 40%. A porcentagem de X alunos, né, que você não sabe é o que você quer, é a sua incógnita. Você tem 30 alunos. E agora você multiplica cruzado. Então você vai ter isso aqui, ó. 100 vezes 30, tá aqui, ó, 100 vezes 30. X vezes 40, 40x, tá aqui, ó. Esse vezes esse, tá aqui. Esse vezes esse, tá aqui. Agora é só resolver a equação. Então, no caso, como que a gente vai resolver? Primeiro, multiplica essa equação. 100 vezes 30 dá 3.000, né? 3.000 que ele colocou aqui. 40x ele repetiu, porque ele não mexeu. Depois ele pega esse 40 e divide, né? Passa dividindo. Aí a gente vai pegar aqui agora 3.000 dividido para 40. E quando a gente vai fazer essa conta, vai dar quantos? Vamos conferir, né? 3.000 dividido para 40. Por 30 não dá, tem que pegar 300, né? Primeiro, eu vou cortar um zero aqui e cortar um zero aqui. Vai ficar 300 dividido por 4. Eu sei que 300 é divisível por 4 porque ele termina com 2 zeros. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 30, então eu posso pegar aqui por 7, né? Que vai dar 28. Sobra 20 e aqui é 5. 5 vezes 4, 20. Fechou a conta. 75%. Por que é por cento? Porque tá na coluna, o X está na coluna do porcento, ó. O X está na coluna do porcento. Então a resposta aqui tem que ser em porcentagem. Então temos que 75% dos alunos da classe gostam de esportes. Podemos observar na resolução, através da regra de 3,
no primeiro exemplo, as representações da porcentagem tanto na fração irredutível como na forma decimal. Ou seja, basta escolher uma das três representações para realizar o cálculo da porcentagem. Observe que, olha aqui, ó, 105 vezes 95 dividido para 100. 105 multiplica 95 dividido por 100. Você pode fazer a fração, né, simplificar essa expressão e resolver. Ou você pode simplesmente pegar a parte decimal e multiplicar o número. Ele está te dando três opções aqui, ó. Você pode pegar a parte percentual, você pode pegar a fração irredutível e você pode pegar também a parte decimal. Como que foi feito aqui utilizando percentual? Ele pegou e falou, multiplica por 95, depois você divide por 100. Fácil. Se você quiser simplificar a fração, vai dar mais um pouquinho de trabalho, você vai fazer o quê? Vai pegar agora, né? Multiplica 105 vezes 19, depois divide por 20. A princípio, eu vou falar para vocês aqui que divisão por 100 ela é mais fácil. Apesar que aqui é 20, né? Porque por vezes também é mais fácil ainda. Mas quando você tem uma divisão por 100, não precisa correr dela. Ela é tão simples que é só contar vírgulas. Na verdade, por 100 é mais fácil do que por 2, tá? Que é a metade. Decimal. Agora esse aqui já é um pouquinho mais complicado, né? Mas dá pra fazer. Você pode pegar esse aqui, transforma em decimal, multiplica, você já tem uma resposta direta também. Então no dia a dia, né? Depara e tal coisa. Agora vamos resolver alguns problemas da série, né? Então uma geladeira cujo preço à vista é de 1.680 tem um acréscimo de 5% no seu preço, se for paga em 10 vezes. Qual é o valor de cada prestação? Bom, ele separa aqui dois modos. Modo 1 e modo 2. Vamos ver esses modos? Deixa eu ver o preço da geladeira, 1.680. Então, o preço da geladeira à vista é R$ 1.680. Então, ela tem um acréscimo de 5%. Acréscimo. Se for paga em 10 vezes. Se ela for paga em 10 vezes. Acréscimo, né? Vou colocar aqui mais acréscimo. Parcelada em 10 vezes. Então, como que a gente vai proceder para resolver isso? Ele está querendo saber com 5% quanto que vai ser a parcela disso, né? Deixa eu só conferir. Qual o valor de cada prestação? Então, no caso, ele quer parcelar essa geladeira. Então, a gente tem que saber o acréscimo. Ele faz de duas formas. A primeira forma. Deixa eu só melhorar uma coisa aqui. E aqui a gente tem a segunda forma. Vamos para a primeira forma. A primeira forma, ela consiste em a gente simplesmente calcular quanto que é 5% de 1.680. Tá, como que a gente calcula? Eu vou explicar para vocês utilizando a porcentagem. Então, 5% significa que é 5 de 100. Esse D sempre vai dar a ideia de multiplicação, 1.680. E aí agora a gente vai multiplicar. 1.680 vezes o número 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 6, 30, 34. Sobe 3. 5 vezes 1, 5. Com 3 dá 8. Aí a gente coloca aqui, ó. 8.400 dividido para 100. Então a gente vai vir aqui, ó. Conta as vírgulas agora. 1, 2. Isso aqui equivale a R$ 84. Então esse é o acréscimo. Aí a gente vai vir aqui, ó, somando 84 mais
1.680. Aí a gente faz essa soma aqui agora. 1.680 mais 84. 4, 16 vai 1, 7, 1. 1.764. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 1.764, tá aqui, ó. Feito isso, agora a gente pega esse valor e divide. 1.764 dividido para 10 parcelas. Que no caso é uma vírgula para cá, né? Então você vai pagar 176,40 centavos. É o que você vai pagar. R$ 176,40. A segunda forma, você tem que analisar um pouco mais a situação. Você tem, então, agora um acréscimo de 5%. Então, quer dizer que você tem que calcular o 100%, mais, você vai ter que pagar o 100% mais 5%. E isso aqui resulta em 105%. E agora, quando você for calcular isso aqui, você já vai cair direto aqui nessa resposta, né? Você já vai cair direto nessa resposta aqui, ó. Então, vamos lá fazer, pra vocês verem. Então, 105% de 1.680. Resolvendo aqui é 105 sobre 100 vezes 1.680. Vamos calcular aqui agora. Agora aqui talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas 1.680 vezes 105. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 30, 34, vai 3. 5, 8. 0, 0, 0, 0. E agora repete ali, né? 0, 8, 6, 1. 0, 0, 4, 16, vai 1. 7, 1. Duas casas... Ah, não, tá certo aqui. Isso aqui agora é igual a 1.764 seguido de 2 zero, dividido para 100. Aí a gente vem cá, corta 2 zero aqui, corta 2 zero aqui. 1.764,00 reais. Já caiu direto aqui, né? Por essa forma. Agora é só dividir. Agora basta dividir por 10, né? 1.764 dividido para 10, que vai dar exatamente esse valor. As duas formas resolvem da seguinte modo, da mesma forma, chega na mesma resposta. O que é que você tem que fazer? Dá mais trabalho fazer de qualquer jeito? De qualquer forma, você tem que aplicar a soma. Ou aplica no final, ou aplica no começo. Então, aí fica a cargo de vocês, o que vocês acharem melhor. Aqui, se a mesma geladeira ofertada em até 10 vezes, com acréscimo de 5%, o interessado em comprar insiste em pagar à vista exigindo desconto, e depois de tanta insistência, o gerente concorda em dar 5% de desconto sobre o valor à vista. Qual o valor pago na geladeira? Bom, então, o gerente concorda em dar 5% sobre o valor à vista. No caso agora ele ganhou o desconto ainda, né? Ele vai parcelar em 10 vezes. Ah, não. Entendi. Ele falou, não, eu vou pagar à vista, ó, aqui, ó. Eu vou pagar à vista essa bagaça. E eu quero desconto, senão não levo. E aí o vendedor tá na crise, né? Tá no coronavírus aí. Não tá vendendo quase nada. Ele falou, cara, eu vou te dar 5%, é o que eu posso. E aí, depois eu me viro com o meu superior. E aí foi desse jeito. Aí o cara pegou aqui e vamos fazer as contas, né? Vamos fazer aqui na folhinha. Adicionar uma depois. Dessa forma. E vamos pra lá. Também tem duas formas. Pessoal, se na soma... Se quando é acréscimo eu somo, quando é desconto, você tem que subtrair, não é? Você tem que perder um pouco. Então vamos lá. Existem duas formas. Deixa eu só anotar aqui. Não, no caso aqui agora é à vista, né?
1.680, desconto de 5%. Vamos ver aqui agora como é que funciona. A gente tem duas formas também. Primeira forma vai ser a soma no final, no começo, ou a subtração no final, e a segunda forma vai ser no começo, tá? Então, a primeira forma, a gente vem cá, a gente quer 5% de 1.680. Na verdade, a gente já fez esse cálculo, não foi? A gente já fez esse cálculo que deu 84. Então, agora aqui, ó, que vai dar, que é R$84. A gente vem cá e desconta 1.680 menos 84. Aí vamos fazer aqui rapidinho. 10 tira 4, 6. 7 não dá 17. Tira 8, sobra 9. E aqui sobra 15. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, ó, 1.596. Com preço com desconto. 1.596. Bateu aqui na conta dele, ó. Depois, isso aqui é à vista. Agora o cara vai ter que pagar, ó. Vou pagar 1.596 à vista. Segunda forma. Agora a gente tem que fazer aquela sominha aqui que eu ensinei pra vocês, né? A gente tem 100%, só que a gente tem que tirar desse 100%, 5%. Totalizando aqui 95%. E agora a gente calcula, né? 95% de 1.680. Vamos calcular? Então vai ficar assim, ó. 1.680 vezes 95 sobre 100. Vamos multiplicar aqui, ó. 1.680 vezes 95. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 6, 30, 34, vai 3. 5, 8. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 6, 54. 54 mais 7 vai dar 61. 61 vai 6. É isso? Vai 6, 9. 9 com 6. Tá aqui, 9 com 6 vai dar 15. É isso. Então, 0, 0, 6, 9, 5, 1. Aí a gente coloca aqui agora, né? 1, 5, 9, 6, 0, 0 dividido para 100. Corta os 2 0, corta os 2 0. A gente vai obter que isso aqui é R$1.596. Preço à vista. Então, nos dois jeitos dá certo, tá bom? Preço à vista. Tá errado isso aqui, né? Preço à vista. Então, as duas formas dá certo. Com desconto, a gente pode fazer... A gente tem que subtrair. Com acréscimo, a gente tem que somar. Exemplo 5, né? Podemos ainda fazer uma análise interessante. Comparar a compra de geladeira do valor à vista. Que seria o desconto, né? Em relação ao preço a prazo. Com aumento de 5%. Ofertado pela loja. Então, vamos ver o que ele foi feito aqui, né? Valor a prazo, 1.764. Valor à vista com desconto, 1.596. A diferença seria disso aqui, ó, R$1.168 de desconto. Então, se você calcular a taxa percentual desse valor, né, do desconto, isso aqui, se você quiser ver um pouco mais sobre isso aqui, na videoaula do primeiro ano, tem uma coisa interessante sobre isso aqui, ó. Isso aqui é o preço, a fórmula do lucro, né? Do lucro de empresas. Você, como pessoa, você pode estar pensando nessas situações e fazer cálculos para planejar a sua vida, entendeu? Se você tem o dinheiro à vista, compensa você pagar
a prazo ou à vista? Você entendeu? A pessoa às vezes faz análise utilizando porcentagem. A princípio, você tem que entender uma coisa. O seu dinheiro hoje, vamos supor que hoje você tem 3 mil reais. O seu dinheiro de 3 mil reais hoje, se você levar 20 anos depois, você tiver 3 mil reais, hoje ele vale bem mais. Entendeu? No futuro, ele vai valer menos. Podemos perceber que ao comprar à vista com desconto, economizou R$ 168 reais, e a vantagem percentual é de 9,5% em relação à oferta e o prazo, né? Finalizamos o assunto de porcentagem demonstrado no nosso cotidiano. Bom, antes da gente terminar, eu vou dar um detalhe aqui para vocês. Essa fraçãozinha aqui, ela é uma fração que a gente chama de fração mista. Ela é isso aqui, ó, 1/4 de quinto, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 4 quintos. Isso aqui a gente resolve da seguinte forma, né? Conserva a base aqui, né? No caso, multiplica. Aqui é como se tivesse 1. 5 vezes 5 dividido para 1, 5. 5 vezes 1, 5. Mais isso aqui, 4. Então, isso aqui é a fração 9 quintos, tá bom? Então, você vai calcular isso aqui, a mesma coisa que fazer com essa daqui. Então, é isso aí. Tá aqui os desafios para vocês. Espero que vocês aí tenham gostado aqui dessa aula. Se gostou, já sabe, deixa o seu like. E é isso aí, até a próxima.